momento, o que é mais importante é começar a bateria de treinamentos, de preparação física, tática, técnica para o jogo de domingo diante do Goiás, ou aquela conversa, mas aquela conversa com reprimenda, conversa ao pé de orelha, conversa para chamar a responsabilidade dos jogadores pelo que aconteceu lá em Santa Catarina e para evitar que se repita no jogo de domingo no Mangueirão. Qual é a tua opinião sobre isso, Fernando? Bom, Valdo, diante de tudo que possa ter acontecido, porque houveram muitas palavras aí, ou muitas especulações, né, Valdo? Nada confirmado mesmo, assim, de que possa ter acontecido, mas a gente sabe que é onde há fumaça, há fogo. Então, eu penso que o início dos trabalhos do Clube do Remo para essa partida decisiva diante do Goiás, não só no início, até mais próximo da partida, é uma boa conversa, um trabalho, digamos assim, psicológico no grupo. Aí, quando eu falo grupo, é comissão técnica, é jogadores, é todos aqueles que estão envolvidos no staff aí do Clube do Remo e que vão ser importantes, sim, cada qual no seu lugar, para essa partida diante do Goiás, que é a partida decisiva para o Clube do Remo. Mesmo que o Remo dependa de outro resultado, mas ele precisa fazer a sua parte. E para ele fazer a sua parte, ele tem que estar bem preparado. E penso eu que essa preparação começa aí, sim, pelo lado psicológico, digamos assim, da coisa, Valdo. Diante de tudo que aconteceu nessa última partida aí, na estadia do Clube do Remo, que nesse caso que possa ter acontecido, e o que aconteceu no decorrer da partida, tudo possa ser bem esclarecido, bem trabalhado aí na mente de cada um daqueles que precisam unir forças em prol do Clube do Remo para essa partida diante do Goiás. Bom, já eu vou com o Pio Neto com o mesmo tema, mas deixa eu ler aqui algumas interações dos nossos seguidores. Acompanho e talvez acrescentaria, Valdão, a má condução de tudo que aconteceu no pós-jogo contra o Novo Horizontino, tá, Valdo? Eu acho que houve omissão dos jogadores, omissão da comissão técnica, no momento em que apenas 2 partidas separam o Remo de um sonho muito grande. E quando eu falo omissão, Valdo, é discordando das providências que foram adotadas, né? A gente não tem os detalhes em profundidade, mas nós temos aí informações do que deve ter acontecido e lamenta. Mas ainda assim, Valdo, eu diria que pela rodagem do elenco, por figuras aí que preferiram ficar caladas, o Remo acabou pagando um preço. Então é semana de resgate. A semana é para aparar reorganizar a casa, construir, pavimentar um caminho para uma grande vitória sobre o Goiás, porque os resultados paralelos não são nada de outro mundo que possam assustar o Clube do Remo. Nem o jogo do Criciúma, nem o jogo da Chapecoense. Para mim, são resultados que podem acontecer naturalmente. Claro que a gente não tem a ilusão dos bastidores estarem aí pouco agitados, Valdo, a gente sabe aí que os bastidores estão muito atentos a tudo que vai acontecer na rodada e que há um nítido duelo entre a turma do Sul e a turma do Norte. No caso, a turma do Norte mais isolada, representada somente pelo Clube do Remo. E lá tem Criciúma, tem Chapecoense, até o Goiás, que é centro-oeste, está mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Está no meio. Então, tá mais, mas ele, na hora de se agarrar, Fernando, vai se agarrar para lá, né? Não vem para cá. Então, a gente sabe de tudo que vai acontecer durante a semana. E o Remo, arrumando a casa interna corporis, Valdo, tem uma grande chance de vencer o Goiás,
e continuar sonhando com essa classificação. Olha aqui, o Ivan Castilho, obrigado, Pio, bom dia, obrigado, Fernando, bom dia, amigos do Futebolizar. Assim como foi no jogo da Copa Verde, no 5-1, onde jogadores irresponsáveis saíram para curtir e deixaram de ganhar o título mais uma vez, se repete a irresponsabilidade de 3 jogadores saindo para a noitada perto de um jogo de acesso à Série A. Mas continuo acreditando até o fim que vamos conseguir o acesso. Que 3 jogadores seriam esses, hein? Quem são eles? Não é a agremiação lá do Marizal, a agremiação Grená, tão tradicional e campeoníssima do Carnaval paraense. Quem são eles? Quem são esses 3? Olha, Valdo, seria até uma injustiça da minha parte citar 3 nomes se não tem nada comprovado, né? Se não tem nada, digamos assim, de forma explícita em relação a esse assunto. Certamente pode ter acontecido, né? As coisas não aparecem do nada, né? Mas eu acho que cabe ao clube se posicionar, e aí eu estaria cometendo uma injustiça de citar nomes. Poderíamos especular os nomes pelos aqueles que foram ausentes, até mesmo Então vamos lá, Pedro Costa, Kaique Almeida e Sávio. São os 3, né, Valdo? Que todo mundo está falando. O Sávio, o Kaique Almeida, o Kaique titular, o Pedro Costa titular e o Sávio um reserva de luxo, a gente pode dizer, porque faz uma espécie de revezamento com o Jorge. Então, é claro que a gente sempre vai dar o direito ao contraditório, Valdo. Por exemplo, o Pedro Costa foi para as redes sociais dizer que jamais cometeu qualquer ato de indisciplina. Né? O Sávio, até onde eu sei, não se manifestou, e nem o Kaique. Aliás, o Kaique ainda falam que ele estava com uma dor no pé, se eu não estou enganado, tá, Valdo? Razão pela qual ele teria sido barrado do time. Agora, é estranho os 3 não aparecerem no banco, né, Valdão? Ou o Kaique, né? Não, então, o Kaique estava no banco, não estava? O Kaique Almeida estava no banco. O Kaique estava. O Sávio e o Pedro Costa não. O único lateral. Deixa eu me posicionar aqui para dizer que eu não sou o promotor, eu não estou acusando nem o Kaique nem o Sávio, mas também não sou o defensor do Pedro Costa. Mas semana passada eu dizia que o técnico Guto Ferreira talvez não lançasse e sugeri que o Jaderson, não Janderson, tá? O Janderson foi o Ivan Castilho. Sugeri que o Jaderson, que já tinha jogado pela lateral direita e tinha tido um desempenho até razoável, de razoável para bom. Por que eu sugeri isso? Porque o Pedro Costa entra no lugar do Marcelinho no jogo contra a equipe do Novo Horizontino e comete 2 falhas seguidas em contra-ataques que poderiam ter derrubado o Remo naquela partida. O que acontece ali? O Guto Ferreira saca o jogador do time. Ele entra no lugar do Marcelinho, mas ele é sacado do time por deficiência técnica. Então, eu, sinceramente, se existe uma verdade próxima, algo próximo do real, próximo do que é factível, seria a opção técnica do Guto Ferreira em não levar o Pedro Costa. Agora, esse em não levar o Pedro Costa para ser escalado é uma coisa. Tirá-lo do banco, aí é que eu acho que o Guto Ferreira cometeu o pecado maior, carregou na tinta. E aí você reforça, Valdo, exatamente a minha colocação, porque você está num momento crucial. Você está a 2 jogos de um acesso sonhado, talvez até impensável num primeiro momento, né, Valdo? Porque a gente sabe que o objetivo preliminar de Remo e Paysandu era permanecer numa Série B, né? Aí, a omissão de algum, você não acha que o Remo também pagou esse preço? Olha, veja só, a gente está presumindo que houve a indisciplina
mas que essa indisciplina pode também não ter sido aquele escândalo, aquela bomba, aquela nitroglicerina. E aí eu defendi a tese de lideranças do elenco chegar, olha, gente, a gente precisa do Sávio, a gente precisa do Kaique, a gente precisa do Pedro Costa, com toda a sua limitação. Então, é essa omissão que eu me reportei, tá, Valdo? Só para justificar o porquê de uma outra solução não ter sido encontrada nesse momento. Aí o Pio também fala, Fernando, que no interregno do jogo com o Novo Horizontino para o jogo com o Avaí, faltaram assertivas, faltaram posturas de cima. Eu pergunto porque eu, quando abro o debate sobre o Remo, eu proponho para vocês colocar na balança o que é mais importante, se é focar a bateria de treinamentos ou focar uma conversa séria do Guto Ferreira com o elenco. Aí eu trago, a partir do recorte que o Pio Neto faz de uma partida para outra, eu trago a seguinte pergunta, Fernando. Essa conversa é para ser feita com Guto e com jogadores, somente com a comissão técnica e com os jogadores, ou caberia um Marcos Braz, o executivo, o Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, também nessa embalagem aí, nesse pacote, Fernando? Eu penso que teria que envolver todos, presidente, executivo, treinador e sua comissão técnica com jogadores. Eu penso que tem que unir forças, cada setor tem a sua importância, né? Cada um dentro da sua posição hierárquica dentro do clube tem a sua importância para a partida decisiva, assim, diante do Goiás. Então, tem que estar, sim, todos, né, envolvidos. Estou me referindo ao dia de hoje. Numa só direção. Eu estou me referindo à reapresentação hoje, porque fica... bem claro. Sim, eu continuo pensando da mesma forma. Todos têm que estar juntos ali, entendeu? Diretorias, envolvendo o executivo, comissão técnica e jogadores. Entendeu? Tem que ser todos. Todos são importantes. Todos têm a sua importância ali. Todos têm algo a fazer em prol do clube, em prol desse jogo, né, para que venha a vitória, que é essencial para o clube. Agora, como é que esse todo, Pio Neto, deve ser praticado? Que o Fernando entende que todos devem participar. Esse todo tem que ser praticado. Primeiro, uma conversa do Guto Ferreira com o grupo. E depois, uma conversa do executivo, do presidente, com o técnico e com a comissão técnica. Porque eu penso que se colocar todo mundo falando ao mesmo tempo sobre a mesma coisa, talvez isso não produza um resultado prático. Pode gerar uma confusão até. Pode gerar, como diz o João Maurício ontem falou sobre a teoria do caos, né? A teoria do caos. O caos se formou a partir da derrota, a ansiedade que toma conta, a necessidade de também esperar resultados dos jogos da Chapecoense e do Criciúma. Tudo isso precisa ser trabalhado emocionalmente com muito cuidado, né, Pio?